Caçador de Almas, capítulo 4. Calmaria antes da tempestade. No dia seguinte, acabei sendo, obrigatoriamente, chamado para ir a Zotique. Não para apresentar o relatório, mas porque não fomos os únicos que vimos exorcistas estranhos. Então foi determinada uma reunião para discutir esse assunto. E tentando compensar o clima estranho de ontem, puxei assunto com meus amigos. Com tudo aquilo ontem, acabei nem perguntando. Vocês têm boas novas? Daigon e Mira se entreolharam, porém acabei tendo minha resposta só depois de um aceno de cabeça positivo dela e com ele. Bem, é que nós estamos namorando. Logo após, eles pegaram na mão um do outro. Obviamente, Mira ficou vermelha de vergonha. Uau, eu fico muito feliz por vocês. Eu só tô curioso sobre quando vocês começaram, já que estão enrolando desde que éramos crianças. Mira foi quem respondeu, ficando mais vermelha a cada palavra. Foi logo depois que você foi embora do bistrô Napoleão. Eu acabei comentando com o Daigon que toda vez que acontecia aquele tipo de coisa, sempre virava um encontro, só que eu não esperava que ele fosse tomar a iniciativa. Eu fiz uma expressão de quem pedia, mas enquanto cruzava os braços, e ela continuou. Então ele disse que a partir dali poderia acontecer de novo, mas que fosse intencionalmente. E bem, a gente tá aqui agora. Daigon conseguiu acalmá-la com um beijo na bochecha e tirando um sorriso dela. Que bom pra vocês, porque as coisas lá em cima com a Rita não estão muito boas. Daigon havia me perguntado o que havia acontecido, então contei tudo sobre a noite anterior. E logo depois o mesmo me deu a sugestão de fazer um prato que ela gostava, igual eles quando um ficava bravo. E conhecendo eles, já imaginava o que a Mira recebesse tortinha de laranja e o Daigon, biscoito de canela em pau. Daigon. Finalmente achei você, pelo menos consegui despistar nosso pai a tempo para te procurar. Nosso papo acabou sendo interrompido por Zaidon, irmão de Daigon, que havia chegado com a equipe dele, e que se não fosse pelos olhos vermelhos e a cara emburrada, com certeza acharia que era meu amigo. Mas agora que já te achei posso ter tempo para te contar a história e dar outra desculpa convincente. Oi Mira, você está com uma aparência agradável hoje. Como vai a sua família? Disse a noiva do Zaidon, balançando seu cabelo arroxeado e com deboche nos seus olhos dourados. Bom dia Delkia. Você também está bem agradável hoje, e respondendo à sua pergunta, tanto a minha quanto a sua estão muito bem. Obrigada por perguntar. Vendo essa conversa pude agradecer que pelo menos não iriam ter casas destruídas de novo, falando assim nem dá para acreditar que elas tiveram um passado. E aí Kru? Quanto tempo, não? Pude pelo menos conversar com meu outro amigo saindo desse clima de rivalidade. Tirando a discussão das duplas do lado que estava começando a me tirar do sério. Oi Faelin, pois é. Não dá pra culpar nenhum dos dois, afinal as missões não dão tempo. E agora tem essa história de mediador. Por falar nisso, como é lá na superfície? Era sempre bom ter alguém para nos dar um ombro amigo, e esse era o Krug. O seu cabelo azul claro despenteado junto de seus olhos castanhos inocentes, ele tinha realmente um coração de ouro embaixo daquela pele escamada. E aproveitando desse fato, após eu responder sua pergunta, em meio a birrinhas infantis, decidi tirar uma dúvida que eu acabei adquirindo quando me aproximei mais do Zorak. Só parecia que cada vez que eu tentava falar, aqueles quatro faziam questão de reclamar cada vez que eu abria a boca. Dava-lhes adquinência. Eu acabei não aguentando e pedindo para eles calarem a boca, só não esperava que, além deles realmente o fazerem, eu diria em russo. Obrigado. Então, o que eu queria saber era, e mais uma vez fui interrompido, mas dessa vez por um estrondo que vinha da Praça dos 10 Clãs, sinalizando que a reunião iria começar. E a sua equipe tinha o chamado para ir com eles. Desculpa Faelin, vamos ter que deixar nossa conversa para outra hora, disse logo após olhar tristemente para Delkia, e por um momento a vi fazendo a mesma coisa para ele. Só me faça um favor, diga pro meu tio que estou com muita saudade dele, da tia e do meu primo, certo? Pode deixar, pelo menos da parte dele, minha dúvida foi tirada.
Mas eu não pude comemorar por muito tempo, afinal Mira tomou a palavra entre nós três. Olha, Daigon, estamos juntos tempo suficiente para eu dizer. Você tem uma relação muito estranha com seu irmão. Meu pai teve 9 filhos, eu tinha que ficar próximo de pelo menos um, mesmo que seja o exato oposto de mim. E, Faelin, que droga foi aquela que você falou? A Rita tá me ensinando russo, não sou tão bom ainda, mas consigo falar o básico para sobreviver. E aproveitando que a reunião vai ser sobre aquele e outros episódios iguais, como você usou a fúria tectônica já que você não consegue mais usar o decébalo? Perguntou Mira. Bom, quem disse que a fúria tectônica é do decébalo? Não querendo me gabar, mas acabei encontrando nos meus treinos uma forma de soltar minha energia negativa, imitando o terremoto do meu demônio. Eu já te falei que você é meu desgraçado favorito. Disse ela aos sorrisos e apoiando seu braço no meu ombro. Desde quando começamos a ser amigos? Ambos caímos, momentaneamente, em risadas. Faelin, você falou que seu pai tinha pele escura, não é? Acenei positivamente a cabeça para o Daigon. Tem certeza que vocês dois não são irmãos? Olha Daigon, é até fofo ver você com ciúmes, mas se eu descobrir isso, vou explodir minha cabeça. Imediatamente parei de rir, fazendo com que ela ficasse no vácuo das risadas e envergonhada depois de perceber. Bem, eu só espero que a reunião não seja enrolada. Eu tenho que fazer algo que devia ter feito há muito tempo. Ambos entenderam na hora o que era, e torceram para que desse certo. Porém, de imediato corremos na mesma direção da equipe do Zaidan. E se quiserem saber, a ansiedade fez com que eu não prestasse atenção em nada da reunião. Havia chegado o grande dia, eu só esperava que nada iria estragar, afinal, lá estava eu, sentindo como se uma corrente prendesse meu pescoço em meus membros, na frente do cemitério público da cidade. A cada passo que dava, era como se no meu calcanhar estivesse amarrada aquela bola de aço de presidiário, mesmo que fisicamente eu andasse normal. O peso ainda era sentido enquanto andava por uma imensidão de lápides iguais, exceto pelos nomes. Não foi difícil de achar, até porque eram as únicas lápides com aqueles nomes. Laoshenga Ingnar e Carlos Antônio dos Santos, que não tive a oportunidade de conhecê-lo. Bem, a primeira que tenho para falar é reclamar novamente do meu nome. Comecei a falar depois de um longo tempo encarando Faelin dos Santos a Ingnar. Podiam ter tirado o nome do meio para manter o padrão de estranheza. Eu sinto saudades. Comecei a cair aos prantos após ter lembranças mais claras. Me desculpa, mãe, se eu não tivesse acontecido aquele incidente na despensa, talvez nós poderíamos estar bem de novo, porque eu não estou. A vida é guerra, sabia? Tomei um susto quando percebi que Zoraka havia chegado, e com a falta do cenário noturno pude ver de fato seu cabelo levemente avermelhado e olhos castanhos, iguais ao Krug. Os mesmos olhos que tentei esconder o fato de estar chorando, mas o que determina se venceremos ou não, é o fato de conseguirmos escapar da morte. Não, alguém ganha ou perde a guerra contra a vida, através de como a percorre. Se você está cercado de pessoas importantes, ter sempre alguém disposto a te ajudar, isso é o que te faz vencer a guerra. Ele tinha falado aquilo, para minha mente se distrair e que eu chorasse. Mas não no mau sentido, e sim que ele queria que eu colocasse tudo para fora, tirar aquele peso dos ombros e eu o fiz, praticamente regando as flores que eu trouxe com as minhas lágrimas. Depois de me recompor, perguntei o que ele estava fazendo no cemitério. Zorak tinha ido visitar o túmulo da ex-esposa e aproveitou para prestar condolências à minha mãe, como ele fazia algumas vezes. E isso acabou me corroendo mais ainda, já que meu eu de 9 anos jogou na minha cara que eu não havia feito nada sobre ela, a não ser me preparar para matar a pessoa do meu lado. Que, para piorar, não era nem de longe o verdadeiro culpado. Ele então me convidou para ir na casa dele para ajudá-lo a arrumar o almoço, o mesmo para qual eu e Rita viríamos. Acabei aceitando por falta de sustento emocional.
Antes passamos no mercado, ele não tinha nada em casa, de acordo com o mesmo, porém fui lá onde encontrei uma coisa que eu adorava quando criança, que não existia em Zotique. Reese's Puffs, algo como um bombom de chocolate só que recheado com manteiga de amendoim. O mesmo eu de 9 anos que havia me dado um tapa antes, estava pedindo muito. E Zorak, percebendo, falou que eu poderia pegar 3 pacotes de 2. Depois de pagarmos tudo, veio minha surpresa no carro. O meu ex-alvo de vingança abriu um dos pacotes e deu um dos doces para mim, alegando que o Zeke tinha alergia a amendoim. Não podia conter minha alegria quando pus aquilo na minha boca e senti aquele gosto de novo, e assim como meu primeiro encontro com Rita, sem perceber, acabei fazendo todos os barulhos e trejeitos que faziam quando algo era gostoso para mim, me deixando vermelho de vergonha e fazendo ele rir. Consequentemente, acabei me juntando a ele. Durante o trajeto de volta, ele mencionou que iria fazer uma das receitas do livro de culinária russa que havia comprado um tempo atrás, e a sua ideia era estrear com um pão de mel de Tula, o que imediatamente fez meu estômago revirar tanto que o barulho fez ele mudar de ideia. Digamos que eu não tive uma boa experiência com mel na infância. Porém a sua indecisão não durou muito tempo, já que imediatamente pensou em pastilá, uma espécie de bolo de maçã, e como eu queria me afastar de qualquer forma de mel, aceitei na hora. Chegando na casa, eu entrei primeiro enquanto ajudava a descarregar o carro, mas eu não esperava que um pentelho de 9 anos chamado Zeke iria pular em cima de mim, me fazendo quase derrubar todas as sacolas no chão. Depois de perceber, o mesmo volta pro chão e pede desculpas, e nesse momento pude ver melhor o quão parecido ele era com Zorak. As únicas diferenças eram a magrela e os olhos azuis. Depois de finalmente terminar no serviço, íamos começar a cozinhar o almoço propriamente dito, já que começamos a fazer a sobremesa primeiro, por ser mais demorado. Só que no mesmo momento, recebi uma mensagem da Mira perguntando onde eu estava, e quando falei aonde iria almoçar, a mesma simplesmente me mandou que não era para começar a comer sem ela e que traria o Daigon junto. Eu apenas concordei e avisei ao anfitrião, não só sobre isso mas como também o fato de que eles, com certeza, iriam se atrasar. E enquanto ele ria, decidi tirar as minhas dúvidas logo após olhar para o Zeke. Zorak, você por acaso teve o seu filho antes de ser expulso? Mas como, se a Melissa era uma humana normal? Normal, eu não diria que era, por acaso Zotique ignoraria um portal? Eu só tinha ouvido falar dos portais. Basicamente eram humanos comuns com o potencial de serem exorcistas, mas enfim, eu a conheci depois que a mesma foi achada e levada até lá. E como eu era um dos protetores, acabamos nos aproximando bem mais da conta até termos o Zeke, eu ser expulso e ela perder a memória por causa da lei ancestral de censura. Caramba, fiquei pensativo por um momento, até me lembrar do meu amigo, e falando em Zotique, o Krug está sentindo muita falta de vocês. Fiz o Zorak ficar parado por um tempo, até pensei que falei alguma coisa errada. Aquele garoto, disse abrindo um sorriso, não merece aquele lugar sujo para viver. Queria ter conseguido trazer ele junto, mas eles não querem perder nenhum exorcista, mesmo sendo o único lugar que exista da gente e muitos ainda por cima. Se eu achava que tinha falado algo errado, acabei tendo certeza com o tom de raiva dele crescendo. Mas ele imediatamente se acalmou. Mas o clima tenso reinaria na casa de novo com a chegada da Rita, claramente com pressa, já que tinha acabado de voltar do emprego. Nos entreolhávamos, e acho que pela falta de coragem ou por esperar o outro pedir desculpas, mas Zorak deu um jeito de acabar com essa atmosfera chamando ela para sentar. Em Zotique não existe uma religião específica, por isso fiquei muito surpreso em ter escutado que faríamos uma oração antes de comer, mas eu também não tinha motivos para não o fazer. Porém, no exato momento que íamos colocar a comida na boca, chegaram Daigon e Mira, mais adiantados do que esperava. O mais hilário foi o Zeke ter perguntado se teríamos que orar de novo, já que ele estava com muita fome.
O anfitrião apenas liberou a comida, sem preparativos prévios, apenas o cumprimento de uma necessidade básica do ser humano. Obviamente, os dois quiseram sentar do meu lado para que eu os respondesse sobre o Zorak, e querendo apenas almoçar, respondi que faria isso na terra natal deles. E não é por eu ter ajudado a fazer, mas o almoço estava tão bom que todos comemos rapidamente, obviamente pagamos o preço depois com copos de águas. E mesmo depois do susto, ainda tivemos ânimo para a sobremesa, e o elogio de uma certa russa conseguiu me tirar a tristeza da ida ao cemitério. Essa é a melhor pastilha que eu já comi, você se superou, Zorak. Eu posso até ter feito a maior parte do almoço, mas a sobremesa foi de autoria do Faelin. O que não era mentira, já que eu pedi para fazer sozinho. É sério. Bom, obrigada, Faelin. Isso me fez sentir em casa novo. Acho que era isso que eu precisava ouvir, algo para colocar um sorriso honesto no meu rosto e deixar o meu coração aquecido. E o que estava bom, acabou melhorando com Zorak ligando seu toca-discos, como ele sempre fazia quando queria relaxar, mas o casalzinho começou a dançar por conta do clima da música. Porém, ao invés de ficar bravo por tirar em seu momento de sossego, o anfitrião quis entrar na onda e pediu para a Rita pegar o seu disco favorito, mais especificamente o que tinha Time of My Life. Logo após Rita deixar a sala, Zorak chamou minha atenção para dar uma notícia. Eu deixei numa área alta e emprestei a escada boa pro meu vizinho ontem, ou seja, ela vai ter que usar a bamba e um cavalheiro para ajudá-la. Tá legal, já entendi seu plano, Dr. Spock, respondi após suspirar indignado. Era apenas a segunda vez que eu ia na casa dele, e não deu tempo direito para explorar na primeira. Mas pelo menos, consegui achar a Rita durante meu passeio nos corredores pelos barulhos que fazia ao descobrir o empréstimo da escada e a sua reclamação pela música que ele pediu estar tocando, enquanto ela teve que ir procurar a pedido do próprio Zorak. Quantas vezes eu tenho que falar pra ele? Sempre viro o disco para confirmar. Caramba! Oi, claramente não sabíamos como continuar a conversa, até que resolvi tomar a frente. Me desculpa. Acabei levando uma baita surpresa, com ambos falando ao mesmo tempo e a mesma coisa. Acabamos caindo na risada. Não, você tinha razão. Eu devia contar mais as coisas pra você, e também. Faelin, deixa disso. Eu exagerei ontem. Você é meu confidente, só que eu não te contei um monte de coisas. Eu fui uma hipócrita. É sério, me perdoa, não tem problema, Rita. Eu não queria te preocupar daquele jeito, afinal eu gosto de você. Eu também gosto de você, é um ótimo amigo. Não desse jeito, o que? Aí, forasteiro. Temos que ir. Eu não estava surpreso com esse aviso. Aqueles dois não iriam aguentar a curiosidade, Mira principalmente. Por isso que ela me chamou. O patrão chamou para uma coisa urgente. Então, posso pegar ele de volta, Rita? Claro. Eu sempre ficava com raiva quando alguém me puxava para longe, mas aquela vez foi diferente. Eu senti conforto. Acredito que seja por ser algo que a Mira fazia com frequência ou por eu não querer saber a resposta da Rita quanto minha declaração. Só tinha certeza de uma coisa, que eu estava pronto para recomeçar minha vida. E então, crianças? O que vocês? Acabei ficando tão envolvido contando a segunda parte da história de como comecei minha vida de exorcista, que nem percebi que meus filhos pegaram no sono. Legal, conseguiu deixar eles entediados? Disse Rita de forma sarcástica. Eles estavam até entretidos, acho que foi o sono que bateu neles. Eu já vou te atender, tá bom? Consegui tirar uma risada leve da minha amada, mas só iria aproveitar o seu sorriso depois de dar um beijo de boa noite nas minhas crianças. Annie, que nasceu com as cores do cabelo e dos olhos iguais às minhas, Griege, que nasceu com o cabelo branco e os olhos verdes, e Charlie, que nasceu com meus olhos, porém com o cabelo castanho do meu pai. E logo após garantir que eles teriam uma boa noite de sono, finalmente iria ter um momento a sós com ela, então fechei a porta do quarto deles, mas não esperava que Rita estivesse tão carente a ponto de me esmagar.
Seria estranho eu estar gostando da situação? Opa! Calma, querida, o que foi? Você ficou fora o dia todo. Eu sei que você teve um compromisso importante, mas mesmo assim, agora eu te pergunto, o que foi? Ela percebeu meu olhar nostálgico enquanto mexia nas pontas bagunçadas do seu atual cabelo curto. Sinto saudades do cabelo longo. Ah, querido, eu também, mas você sabe o que os gêmeos faziam com ele. Além disso, você disse que eu fiquei mais bonita assim, e continuo achando. Eu só comentei que sinto saudades, igual sinto do meu cabelo azul. E, você ficou meio estranho com o cabelo verde caído. Sei que teve aquela história do demônio, mas ainda não acredito que você não se acostumou com o tom verde água. É o mesmo tom de cabelo da Annie e combina com a sua cicatriz. Além de te deixar mais bonito, disse-me dando um olhar sedutor depois de me responder. E depois de uma risada curta, correspondi à ação. Tá bom, o que você acha que devíamos fazer para fechar a noite? O que acha de uma matinê? Consegui descobrir o nome daquele filme que eu te falei, mas se você não quiser, tá brincando. Uma matinê tarde da noite de um sábado, com esse frio. Você tá maluca achando que eu ia recusar? Coloca ele na TV enquanto eu pego o cobertor. Nos acomodamos no sofá e iniciamos o filme. Uma ficção científica que a Rita gostava. Não era o meu gênero favorito. Mas estar do lado do amor da minha vida fazia qualquer momento chato ter algum charme. Obviamente, minha jornada não foi só cheirando rosas. Acabei provando a dor dos espinhos, com alguns indo bem fundo, mas eu não mudaria nada. Minha vida estava perfeita e não faria nada de diferente. Afinal, podia dormir tranquilo sabendo que venci.